As organizações religiosas brasileiras não são como eu, você e quase todos os outros brasileiros. Elas não pagam impostos. Está na Constituição desde que você, ouvinte, brincava de baldinho de areia na praia. Ou até, quem sabe, seus pais brincavam. Até aí, sem novidade. Mas, em meados de 2020, as instituições religiosas ganharam outro presente dos legisladores. Deixaram de recolher para a Previdência e pararam de pagar a contribuição social sobre o lucro. O prejuízo para os cofres públicos e, olhando pelo outro lado, a regalia para os templos e igrejas supera o bilhão com B de reais. Quem foi atrás e fez a conta foi a repórter Juliana Sayuri, do UOL, que é uma especialista nesse tipo de reportagem, que puxa para cima do pano o que estão tentando esconder. Ela também escalou a repórter Camille Lixotti para ajudar a contar para a gente quem mais se beneficiou com esse presente dos parlamentares aos bispos e pastores. Seja muito bem-vinda, Juliana Sayuri. Obrigada, Toledo. Eu sou José Roberto de Toledo e este é o UOL Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Juliana, conta pra gente que estalo foi esse que te deu para fazer um pedido via Lei de Acesso à Informação para trazer à tona essa história. No fim de 22, eu estava na Flórida fazendo uma investigação sobre a Igreja Batista da Lagoinha, que é liderada pelo clã Valadão. E eu descobri que eles tinham uma dívida ativa de 10 milhões de reais. E eu fiquei me perguntando, isso é muito ou é pouco? Quer dizer, porque muito ou pouco é sempre depende de uma comparação, né? Exatamente. É relativo. Né? É muito para quem, né? Para mim é muito, para você é muito. Agora, para a igreja talvez não seja, né? E entre as igrejas também existe uma grande diferença. Aí eu fiz um primeiro pedido de lei de acesso à informação sobre as dívidas totais de todas as organizações religiosas no Brasil nos últimos 10 anos. O que se descobriu de mais relevante? Era um monte de igreja devendo? Eram poucas igrejas? Essa dívida estava concentrada, estava dispersa? Como é que funciona? Eu descobri 2 dados, basicamente. Uma sobre dívida e a outra sobre cobrança. Dos 2 bilhões de dívidas ativas de organizações religiosas no Brasil, 70% estão concentrados em apenas 5 CNPJs, ou seja, 5 igrejas. Entre aspas. Entre aspas porque, no top 5, as 2 primeiras são igrejas fantasmas. São organizações registradas como organizações religiosas, porém, nunca tiveram templos nem fiéis. Elas nunca existiram de verdade? Nunca existiram. Nunca celebraram missa, nunca celebraram cultos, nunca abençoaram nada e ninguém. Agora a gente sabe que dessa dívida que existe dos 2 bilhões, 70% estão concentrados em 5 igrejas. Como é que é a distribuição? Primeiro? 1. Instituto Geral Evangélico do Rio, 600 milhões. Esse que não existe? Não existe. Tá. 2. O segundo que não existe se chama Ação e Distribuição, de Cotia, Grande São Paulo, 418 milhões. Terceiro? Igreja Mundial do Poder de Deus, do apóstolo Valdemiro Santiago, 200 milhões. Quarto? Igreja Internacional da Graça de Deus, do missionário R.R. Soares, 90 milhões. Quinto? Congregação das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná, 55 milhões. Juliana, e essa história da igreja que não existe? No processo dessa reportagem, eu convidei a Camille Lixotti, do Rio, para fazer uma investigação sobre o Instituto Geral Evangélico, cuja sede está lá hoje, para descobrir que igreja é essa, que não é igreja. Eu fui a Cotia, atrás da ação e distribuição, no endereço registrado no CNPJ, e o único vestígio de que se trata de uma organização religiosa é um poste na rua, na avenida em que fica essa instituição, e que tem uma plaquinha improvisada dizendo Jesus vive. Dificilmente se trata de um templo. Entendi. E liguei para o jornalista Eduardo Militão, que é o correspondente do UOL em Brasília, que já tinha iniciado uma investigação sobre esse caso. A gente trocou figurinha, ele me mandou os processos que ele tinha, me mandou dicas de fontes e tal. E aí eu também descobri que, na verdade, essa igreja nunca foi igreja, e as pessoas que foram envolvidas nesse caso, elas depois foram implicadas em outras investigações, em outras acusações criminais, também sempre por utilizar laranjas para abrir CNPJs com
códigos de atividade econômica que não são, por exemplo, de organização religiosa, para fugir de impostos. Então, era um grande esquema que ocorria em diversas cidades, inclusive. Essa turma não é de Cotia. Eu vou conversar agora com a Camille Lixotti. Camille Lixotti, a senhorita foi abençoada com a missão de investigar o famosíssimo Instituto Geral Evangélico, que vem a ser o maior devedor entre as organizações religiosas, segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Deve nada mais, nada menos do que 600 milhões de reais. Que raios é Instituto Geral Evangélico? Ou melhor, que diabos é Instituto Geral Evangélico? Pois é, Toledo, essa foi a pergunta que ficou pairando na minha cabeça por muito tempo, enquanto eu investigava esse instituto, né? Como você falou, a Juliana me pediu para ir atrás dessa igreja, que é a maior devedora à União, só que nenhuma reportagem, nem site, nem pesquisa explicava o que era esse instituto, né? Algumas poucas matérias que falavam sobre o tema, né, de dívida e de igreja, diziam que era uma ONG que foi desativada há muito tempo e só. Eu achei tudo isso muito estranho, e aí fazendo uma pesquisa pelo CNPJ, eu encontrei nada mais, nada menos que 100 imóveis vinculados a esse instituto. Peraí, o Instituto Fantasma tem 100 templos? Não são exatamente 100 templos, né? Para ser mais exata, são 100 estabelecimentos de saúde. Nesse caso, hospitais e laboratórios com vários nomes diferentes, né? Vários nomes fantasia diferentes, espalhados em 11 estados, em todas as regiões do Brasil. Tipo o quê? Me dá um exemplo de nome fantasia. Tipo Hospital Paulistano, que ficava na Avenida Paulista, em São Paulo. Laboratório Paulistano de Patologia Clínica, em São Paulo também. Brasmed, Centro Médico. Hospital Recife. Casa de Saúde São Vicente. Cadê o Espírito Santo, o Evangelho? Qual é a vinculação desses estabelecimentos de saúde, laboratórios e hospitais com o Instituto Geral Evangélico? Então, no começo, essa era a grande questão da matéria, né? Eu não estava entendendo realmente o que tinha a ver hospital com igreja e por que devia tanto. Só dava para saber que era um instituto, aparentemente um instituto fantasma, que não tinha sede, porque eu fui até o endereço que estava registrado e era uma sala comercial fechada, não tinha associados e nem fiéis, e basicamente só existia mesmo para ter essas dívidas. É um mistério. Então, é um mistério. Só me explica uma coisa. Os 100 imóveis pertencem ao Instituto Geral Evangélico e são ocupados por organizações de saúde que não pertencem ao Instituto Geral Evangélico, ou pertencem? Pertencem. Esses imóveis são CNPJs vinculados ao CNPJ do IGASE. São tipo filiais desse instituto. O que eu percebi é que a maioria desses CNPJs, nessas filiais, já estavam desativadas. Elas foram desativadas ali no começo dos anos 2000. Delas, só uma estava ativa. Era um imóvel que também era registrado como um hospital no bairro Tatuapé, em São Paulo. Só que, olhando pelo Street View, né, e uma outra repórter foi até lá para mim, porque eu não estou em São Paulo, não era um hospital, era uma casa residencial. Então, assim, estava tudo muito estranho nessa história. Eu não estava entendendo nada. E aí, quando se fez a luz? A luz se fez quando eu comecei a pesquisar alguns processos. Eu percebi que em alguns deles, especialmente nos processos mais antigos, eles citavam não o Instituto Geral Evangélico, mas Instituto Geral de Assistência Social Evangélica, que é IGASE. E foi aí que eu descobri que eles tinham mudado de nome recentemente. E esse IGASE, você já tinha ouvido falar? Tinha referências? Eu não, mas a Receita Federal sim, e a imprensa também, né? Eu comecei a pesquisar o IGASE em sites de hospitais, em jornais antigos, e aí foi que eu encontrei muita coisa, especialmente material publicitário da década de 80. Né? O jornal que tinha mais anúncio, por exemplo, era o Jornal do Brasil. Na época tinha um cara que assinava a seção, a coluna de administração do jornal, e foi inclusive secretário do jornal do Brasil por muito tempo. E o nome dele é José Augusto Cavalcante Vanderlei. E lendo os anúncios do Jornal do Brasil, eu comecei a ver que o IGASE ele sempre era anunciado como um braço da Golden Cross.
Golden Cross, o plano de saúde. Exato, a Golden Cross, que já foi, né, a maior companhia de saúde da América do Sul e a 4ª maior do mundo, foi pioneira em saúde suplementar do Brasil, ainda é uma das maiores em atuação, e foi fundada pelo Milton Soldani Afonso, que é adventista, e tendo acesso às atas de reunião do Instituto, que falavam sobre compra de hospitais e laboratórios, esses documentos mostravam que a cúpula do IGASE era toda de nomes ligados ao Conselho Administrativo da Golden Cross. Se eu entendi bem, então, a Golden Cross, maior plano de saúde complementar do Brasil, criou um instituto previamente chamado IGASE, com as mesmas pessoas na direção da Golden Cross e do IGASE, depois Instituto Geral Evangélico. Para quê? Com que intuito eles criaram esse braço telúrico? No papel, o IGASE, antes de ser uma organização religiosa, ele era, na verdade, uma organização filantrópica. Ele virou igreja recentemente, em 2019, depois que o valor da dívida explodiu. Mas antes de ser igreja, né, ou igreja entre aspas, como organização filantrópica, esse instituto tinha isenção de tributos municipais, estaduais e federais, enquanto administravam os hospitais e laboratórios da rede Golden Cross. E tem um detalhe, né? Sendo entidade filantrópica, além da isenção de tributos, aos quais as igrejas também têm acesso e tiveram nos últimos anos, eles também não precisavam pagar contribuição para patronal à Previdência Social, né? Esse é um tipo de benesse que as igrejas, por exemplo, não têm. Então, eles eram organização filantrópica e tinham aí várias vantagens tributárias com isso. Só que o certificado de filantropia do IGASE foi cassado no final dos anos 90, no início dos anos 2000, porque uma investigação da Receita Federal mostrou que menos de 1% do que eles diziam que era filantropia era realmente filantropia. O resto era benefício trabalhista, como vale-refeição, vale-transporte, bolsa auxílio para os filhos em idade escolar. São coisas que não são filantropia. Ou seja, a Golden Cross criou um braço filantrópico isento de pagamento de tributos para pagar as próprias despesas dos seus hospitais, das suas clínicas, dos seus laboratórios, e enfiou todos os seus funcionários dentro desse instituto IGASE isento, e a Receita falou, isso daí está errado, vou autuar vocês, cassou o registro, e daí? Em 2017, né, de 2017 para 2018, conforme os processos na justiça foram evoluindo, o valor da dívida ativa desse instituto passou de 1,8 milhão para 464 milhões de um ano para outro. E continuou crescendo desde então. E aí, em 2019, eles mudam o estatuto do IGASE e passam a dizer que são uma organização religiosa. Mas nessa época eles já não tinham nenhum tipo de atividade. Já não tinham dinheiro em caixa, não tinham capital de giro, não tinham associados, eles não faziam nada. Mas a Golden Cross continuava funcionando. A Golden Cross continuou funcionando. A justiça não reconhece ainda a Golden Cross como dona dessas dívidas. A dona das dívidas é o IGASE. E lembra do secretário do Jornal do Brasil, que publicava os anúncios da Golden Cross na coluna dele? Sim. Então, ele é o atual presidente do IGE. Ah. Depois que ele saiu do Jornal do Brasil, na década de 90, ele virou diretor de marketing da Golden Cross. Qual o nome dele mesmo? José Augusto Cavalcante Vanderlei. Em 2010, quando morre o Benjamin Carvalho, que era o sócio do IGASE, o José Augusto Cavalcante Vanderlei entra como novo sócio administrador do Instituto Geral Evangélico. Quer dizer, além de diretor de marketing da Golden Cross, ele se torna sócio administrador do Instituto Geral Evangélico, que a Golden Cross diz que não tem nada a ver com ela. Exato. E aí eu questionei, né, por que ele tinha entrado, e ele não soube responder, ele só disse que ele foi colocado ali. Quer dizer, você encontrou o Vanderlei? Encontrei. E como é que você encontrou o Vanderlei? Eu encontrei o Vanderlei num sítio do Pequeno Príncipe. Que história é essa? Pequeno Príncipe? Como é que o Pequeno Príncipe vai parar na Golden Cross e no Instituto Geral Evangélico? Então, o José Augusto Cavalcante Vanderlei atualmente mora nesse sítio temático que fica em Petrópolis, na região serrana do Rio.
A fazenda, originalmente, tinha 25 mil metros quadrados e pertencia ao piloto francês Marcel Heine, e era frequentada pelo seu amigo, né, na época, o Antoine de Saint-Exupéry, que vem a ser o autor do Pequeno Príncipe. Espero que a minha pronúncia tenha sido ok, porque eu não sei falar francês. Foi muito boa a sua pronúncia. O Antoine de Saint-Exupéry, para quem não sabe, era piloto do Correio Aéreo francês e, por isso, também tinha um amigo piloto, dono do sítio. Reza a lenda que esses franceses se reuniam ali, levavam queijos e vinhos de altíssima qualidade, gramofones e davam festas enormes para passar o tempo ali. E aí, para manter esse passado vivo, o José Augusto decidiu decorar todo o jardim com totens de madeira com ilustrações dos personagens do Pequeno Príncipe. Tem a Rosa, tem o Pequeno Príncipe, né? Tem a raposa e a casa em que ele vive. Tem o baobá? Tem um baobá dentro da casa, porque a casa em que ele vive, né? Uma casa amarela, assim, bem bonita, como se fosse uma casa de campo, que tem uma varanda. Essa casa é entulhada de bibelô do Pequeno Príncipe. Então parece um antiquário, assim. Então tem o baobá, tem uma raposa de crochê, tem vários bonecos do Pequeno Príncipe, de pelúcia. Eu entrei, ele me mostrou tudo. Ele faz questão de mostrar, né, para todo mundo. Ele é bem orgulhoso dessa coleção dele. Além disso tudo, né, fotos e cartas do Saint-Exupéry também. Tem livros do Pequeno Príncipe, em todas as línguas, assim, francês, alemão, espanhol, árabe, várias edições diferentes. É um santuário, assim, meio assustador, né? E ele cobra ingresso para visitação. E a dívida de 606 milhões? O que o Zé Cavalcante te contou a respeito dela? Pois é, quando ele me recebeu no sítio, né, ele passou horas falando da Segunda Guerra Mundial, dos pilotos franceses, da poesia do livro do Pequeno Príncipe. Mas quando foi para falar do Igazi, ele gaguejou, não queria falar muito. E ele diz que nunca trabalhou no Igazi, que ele não tem identidade com a empresa, não tem interesse em saber dela, do que ela foi do passado, como está sendo a negociação para o futuro dela. Ele só diz que foi colocado ali, né? Como eu falei. Resumindo uma coisa, então o Pequeno Príncipe vai muito bem, obrigado, o sítio está lá, bonitinho. Agora, o Igazi não existe mais, virou Instituto Geral Evangélico. A Golden Cross ainda existe? Ela ainda tem patrimônio, ainda tem hospitais, ainda tem clientes? Como é que está a situação dela? Sim, a Golden Cross ela foi vendida, né, para uma outra empresa, a Brasil Med, e ela ainda é uma das maiores operadoras de saúde do país. Assim, o site deles diz que eles têm mais de 500 mil associados. Pessoas que dependem dela. E a Brasil Med diz que não tem nada a ver com o Igazi, com o Instituto Geral Evangélico, se tem dívida não é minha, é isso? Não tem. Mas uma coisa interessante é que, por mais que o Igazi tenha sumido do mapa, a gente tem alguns indícios de que eles ainda têm um patrimônio. Onde está esse patrimônio é o que a gente não sabe. Mas os prédios não estão em nome do Igazi? Ou do Instituto Geral Evangélico? Exato, mas então, esses hospitais deixaram de existir, alguns deles foram vendidos, só que o mais interessante é que eles têm outros imóveis em nome deles. A gente não sabe quantos, mas, por exemplo, em 2019, eles foram condenados a quitar uma dívida de contribuição previdenciária no valor de 1,5 milhão de reais. Mas eles não foram encontrados para execução fiscal. As contas bancárias estavam todas zeradas em 5 bancos diferentes. E aí a Procuradoria solicitou o bloqueio das contas do sócio do Instituto, né? Porque é ele que responde pelo Instituto. Mas assim que a Procuradoria fez isso, os advogados do Instituto submeteram à penhora um terreno avaliado em 2 milhões de reais em Contagem, Minas Gerais. Ou seja, o Instituto ainda tem um patrimônio grande. Quer dizer, o Instituto ninguém sabe onde está, quem são, mas tem advogado. E os advogados agem dentro do processo para preservar o diretor laranja. Exato. E aí a gente sabe, então, o tamanho da dívida, a gente sabe quem deve, tudo indica que eles podem quitar, pelo menos parte dessa dívida, a gente só não sabe se eles vão pagar. Há esperança no fim do túnel de a Receita conseguir executar parte desses 600 milhões da dívida, que há patrimônio. Não sei, você acredita? Eu não sou um cara de muita fé, como já deve ter ficado meio claro ao longo desse podcast, Camille. Mas, em havendo patrimônio, há esperança. O problema é que esses processos se arrastam por muitos anos.
Então, o que os advogados fazem, né, a estratégia é isso, é ir empurrando o máximo que pode. Até o dia do juízo final. Pois é. Camille Lischotti, parabéns pela investigação, parabéns por descobrir, afinal de contas, o que é o IGAS, o Instituto Geral Evangélico, a conexão com a Golden Cross, e parabéns pela sua visita ao sítio do Pequeno Príncipe, que tenho certeza os nossos ouvintes jamais esquecerão. Obrigada, Toledo. Foi realmente uma jornada. Agora de volta com a Juliana Sayuri, para descobrir quem são os maiores devedores. Com quem você falou exatamente, Juliana? Eu pedi para a PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no período de 12 a 22. A Procuradoria é o órgão responsável pelo governo para cobrar as dívidas de quem não paga imposto. O primeiro órgão é a Receita Federal. Uhum. A Receita cobra. E se a instituição não paga, essa dívida fica consolidada, registrada como dívida ativa na PGFN. Então, sempre são 2 órgãos. Tá. Primeiro é administrativo, o segundo é judicial. Basicamente isso. E aí, nesse período de 10 anos, de 12 a 22, eu lembrei que em 2020 foi aprovada uma lei que, na letra miúda, permitia que algumas cobranças contra organizações religiosas deixassem de ser cobradas. E aí eu pensei, será que já dá para ver o efeito dessa lei? Foi aí que então eu procurei de novo os 2 órgãos perguntando quais cobranças foram anistiadas, entre aspas, ou canceladas, ou suspensas, ou qualquer outra terminologia que os órgãos utilizem, por causa da Lei 14.057. E aí, eles mandaram os dados, eu imagino que estavam de um jeito super organizado, em tabelinha, montadinho. Em tabela, estavam num Excel. A terminologia não era exatamente a que eu tinha pedido, era muito mais complexa, mas chegaram. Demorou, mas chegou. E aí, estava eu com esses dados. Eu li a primeira vez, eu não entendi absolutamente nada e deixei ali de canto por algum tempo, porque eu estava envolvida em outras investigações, em outras apurações. Eis que um belo dia eu tive uma conversa com os Toledos, José Roberto de Toledo e Luiz Fernando Toledo. Que não são parentes. Que não são parentes, porém tem a mesma ali, mesma perversão. Afinco, perversão por dados. E é depois dessa conversa que eu fui entender que sim, naquele amontoado de dados, eram várias tabelas, eram várias abas de planilhas, existia sim uma história para contar, que era a história desse 1 bilhão e 230 milhões de reais que foram perdoados por causa da lei. Em dezembro de 20, ou seja, quando a lei já estava valendo, ela tinha sido sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro na época, em setembro. O total de cobranças de impostos que tinham sido suspensos pela Receita Federal estava na casa de 495 milhões de reais. Em dezembro de 21, ou seja, com 1 ano de vigor da lei, esse valor saltou para quase o dobro, 900 milhões de reais. Deixa eu entender uma coisa, então. Você falou que suspendeu a cobrança. Então, ela teve efeito retroativo, a lei? Ela foi para trás? Também. Essa lei tem efeito retroativo, inclusive porque está ali disposto no final, o último parágrafo dela diz que tudo se aplica a, entre aspas, fatos geradores anteriores. Ou seja, todas as dívidas anteriores também podem vir a ser… Desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Era como se fosse uma cobrança um boleto que ia chegar, mas que por causa da lei deixou de chegar. E daí, desde que a lei foi sancionada, em que período que passou de 1 bilhão? Foi em abril de 23, o último dado consolidado da Receita foi de 1,23 bilhão. Quer dizer, 21, 22, 2 anos e meio, Isso. Ela saltou de 400 milhões para 1 bilhão e 300. Exatamente. E eu fiquei tão surpresa vendo esses dados que a primeira coisa que eu fiz foi procurar minhas fontes na Receita e na Procuradoria para ver se era isso mesmo. E era isso mesmo. A dívida total até abril de 2023 era de 1 bilhão e 300 milhões de reais, grosso modo. São 2 coisas. Dívida sempre se refere à PGFN, ou seja, é uma dívida que existe.
é de 2 bilhões de reais. 2 são cobranças suspensas. Aí, nesse caso, é a Receita Federal e é 1 bilhão e 230 milhões de reais. A dívida é algo que existe. O boleto já está ali na sua casa, você já tem uma data de vencimento para pagar. A cobrança é o boleto que ainda não chegou. Chegaria em condições normais de temperatura e pressão. Tá. Mas, por causa da lei, essa cobrança nunca chegou a ser entregue ao destinatário. Então, deixa eu entender. Então, tem 2 bilhões de reais que as igrejas devem ao Estado, devem à União, e que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional entrou na Justiça para executar essa dívida. É uma dívida reconhecida, não há lei, não há Espírito Santo que seja capaz de cancelá-la, salvo uma decisão judicial. Não, aí é que está o pulo do gato, sabe por quê? A lei 14.057, ela, no curto prazo, ela já está anulando, neutralizando cobranças na Receita Federal. No médio prazo, ela pode atingir justamente esses 2 bilhões, porque ela tem efeito retroativo. Vai para a Justiça. Vai para a Justiça. Tá. E no longo prazo, as igrejas podem pedir reembolso pelos impostos já pagos, desde que o mundo é mundo. Eu espero não estar aqui para ver isso. Mas, além desses 2 bilhões de dívida que as igrejas vão contestar na Justiça, você tem quanto de dívida que não chegou nem sequer a ser cobrada por efeito dessa lei apresentada por um devedor? 1 bilhão 230 milhões de reais. E esse 1 bilhão 230 milhões de reais, como é que é a distribuição? A gente não tem por sigilo fiscal. Eu queria voltar um pouquinho para a aprovação da Lei 14.057, porque tem um nome bastante interessante que você já mencionou aqui, entre os beneficiados dela, entre os maiores beneficiados dela, que é o do R.R. Soares, né? Quem é o R.R. Soares? Conta pra gente. Um missionário, como ele é conhecido, ele é fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus e é pai de Davi Soares, deputado federal, à época eleito pelo DEM e hoje em dia pelo União Brasil. E Davi Soares hoje está no Congresso e foi ele quem fez a proposta de emenda ao projeto de lei que estava sendo discutido na pandemia, que tentava dar benefícios e descontos em negociações de dívidas para instituições por causa da pandemia. E Davi Soares foi lá e propôs uma anistia mais ampla em relação às igrejas especificamente. Ele disse que, na justificativa dele ao projeto de lei, ele disse que as igrejas eram injustamente cobradas impostos e que, visando combater essa prática, entre aspas, ele queria tornar a lei ainda mais clara e reduzir a judicialização e até mesmo o gasto equivocado de horas de trabalho do fisco com entidades religiosas. Acho que talvez valha a pena a gente explicar, no caso você, se der. Porque, por exemplo, quando você pega um imposto, ele vai lá para o caixa da União e vai pagar salários de professor, asfalto. No caso da Previdência, não, né? Ele vai pagar especificamente a conta da Previdência, a aposentadoria, que as pessoas que trabalham para as organizações religiosas têm direito a receber. E é isso que eles não estão recolhendo mais. Basicamente. Ou seja, esse dinheiro tinha um destino específico. E tem uma questão também que é a chamada prebenda. Entre muitas aspas, seria o salário de um pastor, de um bispo, enfim, um salário de um líder religioso. E esse salário, de novo entre aspas, é voltado para subsistência dessas lideranças religiosas, ou seja, não é um salário que deva ser excessivamente ostensivo. Então, basicamente, se você tem uma igreja em que um líder religioso recebe X, todos os outros devem receber X internamente também. Os funcionários que trabalham naquela igreja. Agora, o que chama a atenção do fisco, o que a Receita fica de olho, é quando você tem em uma instituição, como a própria Igreja Internacional da Graça de Deus, um pastor que ganha X e um pastor que ganha 800% o valor desse X. E era justamente o que estava acontecendo. Quer dizer, tinha pastor ganhando 7 vezes mais do que outro pastor, e uns recolhiam, outros não recolhiam. Exatamente. Agora, vamos voltar para o Davi Soares, o deputado, filho do R.R. Soares, dono da igreja. O
Eu imagino que para o Davi Soares fazer essa proposta de emenda para incluir as igrejas, a igreja do pai dele não fosse devedora, né? Porque afinal de contas ele não ia legislar em causa própria. Não só é devedora, mas está no top 5, né? Está no 4º lugar com uma dívida na casa de 90 milhões de reais. Já estava quando Já ele estava. propôs. Não é que ele contraiu essa dívida depois que a lei foi aprovada. Ele já seria beneficiado pela própria emenda que o filho do dono apresentou. E ele já estava e ele já tinha até acontecido uma reviravolta no caso da Igreja Internacional. Porque a dívida deles era bem pequena no início. Em 2015, lá, estava na casa de 15 mil reais. Só que essa dívida, à medida que você não vai pagando, né, os tributos, eles vão se acumulando, juros vão se acumulando, mês a mês. E essa dívida de 15 mil reais, de repente, se tornou, em 2020, 5 anos depois, 160 milhões de reais. Isso porque eles, não é só correção monetária, juros, não é nada disso. É porque eles pararam de pagar mesmo. Também. Todo mês chegava o boleto, entre aspas, né? E todo mês o boleto era ignorado. Esse valor chegou, segundo o próprio missionário Soares, chegou a quase 200 milhões de reais. E aí o que eles tiveram que fazer? Eles estavam construindo um templo, um mega templo na zona norte de São Paulo, um espaço que teria 10 andares, espaço para estacionamento, um auditório para 10 mil fiéis, com poltronas de cinema, enfim, abrigando várias empresas de comunicação que ele lidera, inclusive, IL Ponto e um prédio só para carros. Enfim, era um mega templo com ambições superlativas. Você foi lá, pelo jeito? Não, porque ele não existe ainda, mas tudo isso foi anunciado com muita pompa e circunstância. Foi inclusive colocada uma câmera para fazer um streaming ao vivo dessa construção. Hoje ele está fora do ar, esse link. Mas esse projeto foi anunciado com muito fervor pelo missionário para seus fiéis e ele teve que ser interrompido. A construção teve que ser interrompida, pois, segundo Soares, eles precisaram pegar o dinheiro que era destinado para essa obra para pagar aquela dívida de 200 milhões. Por que parou? Porque tivemos que pegar o dinheiro sagrado e depositar em juízo. E aí eu tomar tudo nosso, era para quebrar as igrejas. Mas Deus olha do céu. Então aquela dívida de 200 milhões, de 2020 para 2022, caiu para 90 milhões. Ou seja, parte dela foi paga. E eu acho que a tendência é que eles imaginam que essa dívida vai cair até estacar zero. Agora, antes de construir esse mega templo em São Paulo, eles, imagino, já tinham outros templos e não deviam ser pequenos. Mais de 5 mil, segundo a conta deles próprios. Foi difícil a aprovação ou foi uma lavada? Foi uma lavada. Foi com ampla maioria. E daí, quando a lavada se consolidou, o que aconteceu? O R.R. Soares foi comemorar com quem? O missionário foi a própria TV, a TV da Igreja Internacional da Graça de Deus, e agradeceu, como de esperado, a Jesus. Obrigado, Jesus, a vitória é nossa. Foram as palavras que ele escolheu. E a vitória, a gente sabe que naquela noite ocorreu no Congresso. O governo Bolsonaro lavou as mãos como Pilatos ou foi contra a aprovação dessa lei? Um anjinho disse, de um lado, que era melhor o presidente vetar a emenda proposta pelo deputado Davi Soares. Por outro lado, Bolsonaro vetou, mas foi ao Twitter dizer que se fosse deputado e não presidente, ele derrubaria o próprio veto. Que foi o que aconteceu. Que foi o que aconteceu. Incentivado pelo outro anjinho do outro lado da cabeça do Bolsonaro. Muito bem, então houve um teatro para o governo lavar as mãos como Pilatos. Juliana Sayuri, depois que tudo isso saiu, teve alguma mudança, algum desenvolvimento novo nessa história ou continua? Em que pé estamos? Essa dívida está sendo cobrada, não está sendo cobrada, está aumentando, está diminuindo? Está nas mãos de Deus agora. Eu até cheguei a questionar o governo federal atual, perguntar ao governo Lula se ele pretendia estudar
o impacto dessa lei, porque afinal é mais de 1 bilhão que está deixando de ir para os cofres públicos, né? E a resposta foi bem, uma não resposta. Tanto que não surpreende, por exemplo, agora está sendo discutida uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que pretende dar mais imunidade ainda, mais isenção ainda às igrejas. E até onde se sabe, o governo Lula não pretende se opor a ela. A única coisa que fez até agora foi suspender a isenção dos líderes religiosos de pagar imposto, é isso? Isso, só que essa foi uma medida técnica da Receita. No âmbito administrativo. No âmbito administrativo, justamente porque o autor dessa orientação, que já não está mais no cargo, foi o auditor que foi envolvido no escândalo das joias de Bolsonaro. Tudo se liga, tudo se conecta, mas é tudo coincidência. Juliana Sayuri, muito obrigado pela sua participação e parabéns pela reportagem. Obrigada, Toledo. Você pode ler essa reportagem em UOL Prime e assistir ao vídeo com as maiores devedoras no YouTube do UOL Prime. Eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast UOL Prime. Minhas convidadas hoje foram as repórteres Juliana Sayuri e Camille Lichotti. O roteiro é de Clara Relstad. O desenho de som é do João Pedro Pinheiro. A trilha original foi composta pelo João Pedro Pinheiro. Trilha sonora adicional, Epidemic Sound. Coordenação, Juliana Carpanês e Lígia Carriel. O podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente-geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Muito obrigado, até a próxima.